Mais uma vez, bom dia para você que é amado por Deus. Para você que, em meio a tantas dificuldades, tem conseguido vencer os seus obstáculos. Tem sido exemplo de vida para tantas pessoas. Você que, mesmo mediante trancos e barrancos, não tem desistido. Bom dia para você que agradece a Deus todos os dias pela sua vida, sabendo que a sua existência depende completamente dele e é por causa dele. Hoje é sábado, 6 de maio de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Um abraço para todos do Café Conceito em Limeira. Obrigada pelo carinho de vocês. Lucas, capítulo 22, versículo de número 28 diz assim: Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai negar que me conhece. Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, eles responderam. Então ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na. Também o saco de viagem. E se tem espada, vendem a sua capa e comprem uma. Interessante. A ceia do Senhor é o tema dessa mensagem. Jesus estava praticamente na sua última ceia, era a sua última ceia com os discípulos. E Jesus começa a conversar com eles. E no meio da conversa surgem algumas discussões. Uns começam a perguntar quem era o maior no reino dos céus, quem era o menor. E Jesus começa a explicar para eles que o que está à mesa ou que estava sentado não era maior do que o que servia, mas que todos ali eram iguais, era o que Jesus queria dizer para eles. No meio dessa conversa, Jesus revela que Judas trairia ao mestre. E ele também fala algo com Pedro que chama a minha atenção. Jesus começa dizendo para os discípulos que eles são escolhidos dele, que eles foram designados para cuidar de um reino, assim como Deus havia designado o próprio Jesus para cuidar de um reino. Também os discípulos se assentariam no reino do Senhor Jesus e eles julgariam as 12 tribos de Israel. Jesus vem contando essa história e de repente ele pausa, tem um ponto e ele se refere exclusivamente a Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu entendo que, como Jesus ia ser levado à prisão, certamente Satanás se apresentou e disse: Jesus, deixa eu prender os discípulos também, deixa eu bater neles, deixa eu levá-los também para a morte junto contigo. E assim vamos ver quem é fiel a ti e quem não é. Mas o Senhor Jesus, na conversação com Pedro, ele diz assim: Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você
Engraçado. Olha a conversa, presta atenção. Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Gente, Jesus estava falando que o diabo tinha pedido para peneirar todos os discípulos. Mas Jesus fala que ele orou somente por Pedro. Por que será que Jesus orou por Pedro? Pedro era o discípulo mais cabeça dura, mais teimoso, cabeça de pedra. Não é à toa que o nome dele significa pedra. E Pedro se achava o cara. Pedro achava que era convertido. Pedro achava que só ele era santo. Pedro achava que tinha toda a fé do mundo, como muitas pessoas que são ouvintes da palavra do dia. Muitos pastores, muitos pregadores, muitos levitas acham que eles são. E vocês não são. Pedro andava com Jesus, via Jesus e achava que era e não era. Engraçado que quando Jesus disse para Pedro que ele orou por Pedro, para que a fé dele não se convertesse, não desfalecesse, Jesus continua e diz o seguinte: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O próprio Jesus disse: Pedro, Satanás não vai tocar em você. Mas quando você me aceitar de verdade, quando você realmente entender quem eu sou, cuida dos mais fracos, cuida daqueles que eu vou colocar nas tuas mãos. Ei, você aí que está me ouvindo, você está disposto para se converter assim como Pedro se converteu? Deixar de lado o seu ego, achar que você já é crente o suficiente, achar que você já sabe tudo, não tem mais nada para aprender? Está disposto a amadurecer espiritualmente e aprender o que Deus tem para a tua vida, para que outras pessoas também sejam edificadas? Pedro ainda era arrogante. Como muitas pessoas não aceitam correção, Pedro olha para Jesus e diz assim: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro se enganava. Quantos cristãos, quantas pessoas se enganam, abrem a boca e dizem: eu já tenho Jesus, eu já sou de Jesus. Na verdade, você ainda não teve um encontro verdadeiro com Ele. Ele está esperando que você se converta dos seus maus caminhos para que Ele possa te usar, assim como Ele usou Pedro. Jesus, quando escuta Pedro dizer isso, automaticamente Ele responde: Pedro, eu digo a você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha, quantas vezes nós achamos que já conhecemos Jesus, que somos amigos de Jesus. Na primeira dificuldade nós negamos a Ele. Na primeira adversidade nós viramos as costas para Ele. Achamos que Jesus tem a obrigação de fazer tudo aquilo que nós queremos. Achamos que porque nós temos 10, 15, 20 anos na igreja, somos libertos, temos o dom do amor, sabemos cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Eu vou te dizer uma coisa: tempo de igreja não acrescenta nada no currículo de ninguém. Tempo de joelho e na presença de Deus, sim, acrescenta no teu currículo espiritual. Porque quando eu passo 10, 15, 20 anos na igreja, eu me torno religioso. Mas quando eu passo 1 ano em Jesus, eu me torno um aprendiz daquilo que Ele ensinou para os discípulos e ensina para nós também essa manhã. Não é porque você vai à igreja que você está salvo, que o teu nome está escrito no livro da vida. Não, não é assim que as coisas funcionam. Para que tudo venha fluir, é necessário você amar a Cristo de verdade, de todo o seu coração. Deus quer usar a tua vida essa manhã, mas não seja arrogante como Pedro. Não, Jesus, eu não preciso do Senhor, eu já sei tudo, eu já li a Bíblia, eu sou isso, sou aquilo. Jesus não quer saber o que você é. Jesus não quer saber quantos diplomas você tem. Ele quer saber se você está disposto a ter intimidade real com Ele. Ele quer saber se você está disposto a crescer com Ele, a chamar a atenção dele, não como Pedro chamou. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro se envergonhou de ter negado Jesus. Pedro deve ter se sentido a pior das pessoas, mas ele reconheceu o seu erro. E então, ele começou a aprender que ele ainda não estava preparado como ele achava que estava. Ele precisava aprender mais.
E você? O que você precisa aprender para entender o que Deus tem para a sua vida? Existem propósitos do Senhor para você, mas para que eles aconteçam, você precisa abrir o seu coração, deixar Ele trabalhar e expandir dentro de você o território para que o Espírito Santo possa andar. Essa é a vontade dele para você hoje, amanhã e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.